Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Unibet. Se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 26 de junho de 2023, a nossa segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pro jogo. Bom, tropa, vamos lá. Primeira palavra. Flu. Queria estar com a blusa do Fluminense hoje. O Fluminense foi gigante ontem. Gigante. Tava perdendo com 1 a menos. Virou o jogo. Esquece, pô. E o Fábio? Esquece. Né? Infelizmente, minha blusa do Fluminense tá lavando, né? Que eu usei no vídeo do Brasileirão. Acabei botando pra lavar, mas não teve jeito. Vambora. Hoje eu tô de Grêmio, porque eu tô fechadão com o Grêmio contra o Curitiba. Tá bom? O pessoal também me cobrando que eu não gravo com a blusa do Imortal. Então, tá aqui, tá? O Imortal. Apenas. Vambora. Cravamos o bilhete do canal mais uma vez, segunda seguida em nome do Pai do Filho. Receba. Se nosso canal do Brasileirão tava... Pô, cara, tinha tudo pra ficar 100% ontem. Cravamos 2 entradas no jogo do Fluminense, uma no jogo do Furacão, uma no jogo do Galo. Aí no Cruzeiro e São Paulo era só sair mais um golzinho, só um gol com 3 minutos, mano. Só um gol com 3 minutos, depois não saiu mais. Eu falei, meu Deus do céu, mas faz parte. Se você não tá no canal do Brasileirão, eu vou deixar o link aqui. Tá legal? Vai ter jogo hoje ainda e lá eu mostro as entradas simples que eu faço na minha banca no Brasileiro, tá? As entradas antes do jogo começar, com cotações entre 1,60 até 2, beleza? Fechou? Ontem no Palmeiras a gente pegou, no Fluminense a gente pegou uma de 2, cotação de 2,10, hein? O link tá aqui, tá? Já aproveita e se inscreve lá. Vambora, sem enrolar. 4 horas da tarde, eu tenho aqui pela Irlanda, Shamrock Rovers contra Derry City. Vamos lá, é um confronto que é pela liderança. O Derry City que chegou a liderar há um tempo, né? Acabou ficando 4 jogos sem vencer e viu aqui seu adversário, que é campeão todo ano, o Shamrock, ultrapassar. Shamrock, 22 jogos, tem 46 gols, é uma média muito legal, uma média de mais de 2 gols feitos por partida, porém é um time que sofre gols também, ó, sofreu quase 1 gol por partida. Do outro lado, o Derry City, que em 22 jogos fez 30 gols, sofreu 16, também é uma média legal. Se a gente pegar os últimos jogos entre elas, a gente teve um 2-0 Shamrock, 2-1 Derry City, 2-0, teve um 1-0 aqui e um 3-1. Então, nos últimos 5 jogos, apenas em 1, a gente não teve 2 gols. E é isso que eu quero explorar para esse jogo, tá? Eu não vou fechar nesse mercado de resultados, embora o Shamrock em casa seja favorito, mas vocês viram que a última partida, né, da última temporada, na casa do Shamrock, o Derry City venceu e o Shamrock venceu na casa do Derry City. Então, eu prefiro ficar aqui de fora do mercado de resultados, mas como é um confronto pela liderança, eu gosto de aproveitar esse momento do Shamrock, que tem um grande ataque, que está jogando em casa, e buscar o mais de gol e meio. O Shamrock teve mais de 2 gols e meio nos últimos 3, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, e a gente só quer buscar 2 gols, o mais de gol e meio aqui chega feroz, hein? Para esse jogo é isso. Acredito no Shamrock, mas eu não vou botar meu dinheiro, não. 6h30 da noite, vamos aqui pro Brasileirão Feminino, Corinthians contra Cruzeiro, jogo da volta das quartas de final, né? Não tem jeito, as meninas do Corinthians são muito fortes, tem tudo para vencer novamente, e aqui eu tô fechado com a vitória do Corinthians. Tá sem cotação, mas da última vez que eu vi, tava entre 1,25 a 1,30, é cotação para fazer uma dupla, né? Ou então tentar explorar algo no ao vivo. O que é interessante para esse jogo também? Corinthians já para vencer o primeiro tempo, ou até o mercado de gols, tendo em vista que é um jogo de volta. O Cruzeiro, né, que é um time mais fraco, as meninas do Cruzeiro são mais fracas que a do Corinthians, estão atrás do placar e vão ter que se expor fora de casa, então as meninas do Corinthians podem aproveitar também, e aqui pode ser um jogo aqui para mais de 2 gols e meio, mais de gol e meio, se a gente tiver uma cotação até 1,20 para fechar o bilhete, beleza, mas eu acredito que nesse jogo a gente só vai ter cotação do 2,5 e tá valendo a pena o risco, tá bom? As meninas do Corinthians são muito fortes, primeiro jogo a gente já teve esse mais de 2 gols e meio, que era um primeiro jogo ainda, ó, Corinthians mais de 2 gols e meio em todos os últimos 5 jogos, 5/5, e Cruzeiro dos últimos 10 em 8. Cruzeiro também dos últimos 8 em 7. A gente teve ambas marcam. Fechou? Isso aí, ambas marcam também é legal, tá? Mas aqui eu preferia 2,5, porque o Corinthians tem muita chance de fazer 3-4-0 aqui. Já? E agora pro Campeonato Argentino, voltando pro Radar Esportivo, que para mim é um site muito melhor. Eu tenho aqui Belgrano contra Banfield. O que é legal para esse jogo para mim? Já de cara eu vou falar, menos de 4 gols, tá? É o que a gente fez na linha ali do Campeonato Argentino, que cravou em todos os jogos o menos de 4 gols, todos os jogos que a gente entrou. E eu quero explorar. O Belgrano teve esse menos de 3 gols e meio em todos os últimos 10 jogos e o Banfield também. Deixa eu olhar aqui a classificação. O Belgrano em 20 jogos
fez 17 gols e sofreu 17. O Belgrano ele faz menos gols do que partida e sofreu menos gols do que tem de partida também. Então, em todos os jogos, ele cumpriu essa linha do menos 4 gols. Já o Banfield, em 20 jogos, fez 13 gols. É um ataque horroroso. Horroroso esse ataque do Banfield. E sofreu 26. É um time até que sofre mais gols do que partida, mas não chega nem a 1,5, tá ligado? Então, tendo em vista que eu tenho 2 ataques que são ruins e 2 defesas, mais ou menos, acredito que a gente tem um jogo mais truncado. Pode ser um jogo mais aberto, um jogo de desespero? Pode. Mas pela qualidade, né, ou a falta de qualidade desses ataques aqui, eu tô fechado com menos 4 gols. Tá bom? A linha que cumpriu em todos os jogos aqui, praticamente, das equipes no campeonato. Favorito pra mim, Belgrano, tá melhor na tabela, joga dentro de casa, mas aqui é briga de foice no escuro, eu tô fora, tá bom? Tô fora. Mas quem quiser dar uma arriscada aqui, a odd tá boa. E pra gente fechar o nosso dia, 9 horas da noite, tem ele, Vasco da Gama. Vamos lá, pra quem não acompanha aqui o canal, né, quem é novo aqui, eu sou vascaíno, então vocês já sabem do meu sofrimento, podem rir aí. Vambora, Vasco pega o Cuiabá. Temos pontos positivos e negativos pro Vasco desse jogo, tá? Pode ser clubismo meu, mas eu vou falar, pra mim o Vasco não perde. Pra mim o Vasco não perde. Saiu o técnico, né, o estagiário Barbieri, então o clima ele muda. Quem acompanha futebol sabe, você tem um técnico ali que tudo dá errado, o cara ruim, tá ligado? Quando o cara sai, o time muda, mano. O time muda. Não tem jeito. É um ponto positivo, mas aqui tem um ponto negativo também. O que acontece? O Vasco, quando acabou o jogo, começou a atacar sinalizador no gramado. Só aí já perdeu a torcida. Igual a questão do Santos. Só aí o Vasco já perdeu a torcida. Porém, aconteceu algo pior. Nos arredores ali de São Januário, na saída do jogo, começou a ter guerra, praticamente uma guerra, mano. Torcedor, quebrando tudo e tacando tudo em cima da polícia, e a polícia devolvendo com tiro, né, de borracha, gás de pimenta. Mano, aconteceu um caos ali, tá ligado? Por conta disso, São Januário foi interditado. Então o Vasco não pode jogar em São Januário mesmo que com os portões fechados, né, por conta de tudo que aconteceu ali. Só passando rapidinho sobre isso, quem me acompanha no Instagram viu que eu tava animadão pra ir no jogo, tá ligado? Acordei animadão pra ir no jogo, tava falando, porém, né, o que aconteceu? Eu vi lá na torcida, já na notícia, que os torcedores do Vasco botou o bonequinho do CEO lá, do Luiz Melo, enforcado, tá ligado? O CEO lá que tá no Vasco, né, que é da 777. Enforcado na Avenida Brasil, que é a principal via do Rio de Janeiro, perto do estádio. Eu falei, caraca, hoje o jogo tem tudo, tá ligado? Pra dar uma merda se o Vasco não ganhar. E depois que a gente tem um filho, pra quem me acompanha aí que já é mãe, que já é pai, sabe que a gente evita, cara, na menor possibilidade de ter algum problema, algum risco, a gente evita, né? É diferente, a gente tem alguém aqui em casa, tipo, eu não consigo nem explicar. Mas quem é pai e quem é mãe, vai entender. Então, assim, eu falei, cara, se o Vasco não ganhar hoje, vai dar uma merda do caramba, vai ter briga, vai ter tudo. Já tava imaginando isso. E querendo ou não, podia acontecer, né? Porque o Vasco tá acontecendo muito isso. O Vasco pega, às vezes, um time mais fraco, igual pegou o Santos. É dentro de casa que eu tô falando, né? O Santos, o Vasco dentro de casa, o Vasco tinha que ganhar. Goiás, aconteceu no jogo do Bahia também, que o time começa a perder uns gols ali e começa a ficar nervoso. Aí a torcida já impõe o nervosismo maior e o estagiário começa a peixe errado, pô. Aí o Vasco ele acaba indo desordenadamente pro ataque e acaba levando um gol, né? O Vasco tem sido muito castigado com isso. Então tinha uma chance. Então nessa chance de acontecer isso, eu falei, não, melhor não ir, né? Tenho um filho aqui de 1 ano, tá ligado? E foi a melhor coisa que eu fiz. Não sei o que poderia ter acontecido ali comigo. Eu ainda tô recém-operado, então poderia ir levar um tiro de borracha, alguma coisa aí, tá ligado? Não seria legal. Mas enfim, voltando aqui o que interessa. Esse é um ponto negativo. O Vasco não deve jogar em São Januário. Mas pode ser que até amanhã, segunda-feira, mude. Quando saiu essa notícia, o Vasco entrou na justiça com uma liminar para tentar jogar em São Januário. Já levou um não. Parece que o Vasco quer tentar recorrer mais uma vez, mas pode ser que leve um não, né? O mais provável que leve um não, pode ser que leve um sim também. Então o Vasco já tá vendo com o Botafogo se consegue alugar lá um Engenhão. Se não conseguir, vai jogar no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Então é negativo que o Vasco não vai jogar dentro do seu campo. Porém, tropa, vou falar pra vocês, eu gosto desse dupla chance pro Vasco, tá bom? Pode ser um clubismo meu, pode ser que você não queira entrar, que você espere o Vasco realmente retomar um bom momento pra estar fazendo algo a favor do Vasco, né? Que o Vasco tá numa zica muito grande. Tudo bem, não é errado, tá ligado? É o que eu falei, pode estar sendo clubismo meu, mas é muito difícil eu ser clubista com relação ao Vasco, tanto que eu tava entrando contra o Vasco nesses jogos todos, mas é um jogo que muda muito quando sai o técnico, tá ligado? Eu acredito que a torcida já tava fazendo uma pressão muito negativa nos jogadores, acho que tem muito jogador novo, né? Falei com vocês ontem, alguns concordaram, alguns discordaram, mas pode ser legal também o Vasco jogar um pouco mais tranquilo ali, sem torcida, pelo menos para voltar. E é isso. Para quem não quer mercado de resultados, qual o mercado que eu gosto aqui? O menos de 3 gols e meio.
O Cuiabá, ele é um time de poucos gols, né? Um time que joga fechadinho, tenta jogar com inteligência, principalmente jogando fora de casa. Deve fazer a mesma partida que o Goiás fez, né? Tentando sofrer ali, aproveitando esse momento ruim do Vasco, tentando sofrer e explorando ali uma bola parada, um contra-ataque. Eu acredito que vai ficar nessa faixa aqui. A gente só vai ter muito gol se sair um gol muito rápido. E mesmo assim eu considero difícil. O Cuiabá teve menos de 4 gols nos últimos 6 jogos, né? Se a gente pegar o Vasco aqui, perdeu de 1-0, perdeu de 2-1, aí aqui o Flamengo foi a goleada, perdeu para o Fortaleza de 2-0, perdeu para o São Paulo de 4-2, também fora de casa, 1-0, 1-1. Então, se a gente pegar os últimos 10 jogos, só em 2 jogos do Vasco a gente teve 4 gols ou mais, que foi aquele jogo contra o Flamengo e contra o São Paulo, que eram times também que são superiores ao Vasco, né? Um superior interessante, assim, é bem superior ao Vasco. Contra o Cuiabá, contra essas equipes, assim, a gente tem visto só joguinho de 1-0, 1-1. Eu acredito que a gente vai ficar nisso aqui, tá? Vou falar pra vocês que, pra mim, esse jogo vai ser 1-0 Vasco, ou vai ser um jogo de 1-1, 0-0. Deve ficar nessa pegada, por isso que eu gosto do dupla chance, tá bom? Pra quem não gosta, né, tem o fato do Vasco provavelmente não jogar em São Januário. Um menos de 4 gols, pra mim, é a melhor das opções. Tá legal? Então é isso, fechamos nossos jogos. É uma segunda com uma gradezinha fraca, mas tem jogos interessantes. Esse jogo do Vasco pode ser muito legal para ao vivo. Um jogo, de repente, nervoso, um jogo para cartão, se o Vasco começar perdendo, tá ligado? O escanteio do Vasco é muito bom. Em São Januário. Aí, se for em outro campo, eu ia até indicar escanteio aqui, mas como não é em São Januário, aí, pô, dá uma quebrada. Mas a tendência do jogo é, desde o começo, o Vasco tá... Sabe aquele canto 10 minutos? Para esse jogo aqui é interessante, porque o Vasco deve, desde o começo, já começar indo para cima, tentando reverter essa situação dele. Como o Vasco tem uma dificuldade muito grande com pontaria, escanteio deve rolar, tá? Então nos vemos amanhã com o Libertadores Sul-Americanas. E esquece, né? Aí é a última rodada, então, pô, vai ficar show de bola. Tamo junto, muita fé, bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Vasco ou empate, né? Dupla chance pro Vasco em casa contra o Cuiabá. E pra fechar, mais de 2,5 gols no jogo de volta das quartas de final do futebol feminino, entre Corinthians e Cruzeiro. Essa nossa dupla deu total de 1,85 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!